Bom dia, oitavo ano. Aqui estamos para a nossa primeira e segunda, porque ontem não tivemos, ontem deveria ter sido a primeira, então essa é a primeira e segunda aula de História. Nessa segunda semana também do mês de setembro. Mais uma vez iniciar, antes de fazermos a correção, gostaria de parabenizar e agradecer por aqueles que ajudaram a gente montar aquele vídeo sobre a independência que foi lançado ontem. Tem algumas informações que a gente vinha trabalhando e que apareceram no vídeo que nós lançamos, que vamos usar essas informações para fazer a correção. Precisaríamos dessas informações na resolução dessas questões, que é a questão 4, que está na página 6, mas as respostas deveriam ser aplicadas na página 7, as respostas da questão 4 e também da questão 5. Então, letra A, sobre aquelas 3 mulheres, que foi a fala da Carla no vídeo de ontem, aquelas 3 mulheres que participaram do processo de independência e criação do Brasil. Considerada mártir da independência, morreu por conta disso, a freira Joana Angélica de Jesus. Se você colocou somente Joana Angélica de Jesus, está correto. Defendeu o convento da Lapa, na Bahia, barrando a entrada de soldados portugueses que tentavam invadir o local. Letra B. A Maria Felipa de Oliveira, responsável por organizar um grupo de mulheres para combater os soldados portugueses na ilha de Itaparica, na província de Salvador, também estado da Bahia. Sua estratégia constituía embriagar os portugueses e queimar suas embarcações. Era a escrava Maria Felipa de Oliveira. Por último, a terceira mulher foi a Maria Quitéria, a primeira mulher a integrar o exército brasileiro, participando de diversas batalhas em favor da independência. Quinta questão. A posição de Dom Pedro, no entanto, no contexto ali da independência, era uma posição ambígua, que deixava dúvidas. O apoio que dava ao movimento constitucionalista era marcado por ressalvas do tipo: a Constituição deve ser digna do meu poder, e assim por diante. Então veja que ele está falando aí a respeito da posição, da postura, do comportamento de Dom Pedro I frente à independência. É claro que, para declarar a independência, ele demonstrou apoiar o projeto de criação de uma Constituição. Era necessário uma Constituição. Então, o grupo ali que deveria apoiar, ou melhor, que deveria elaborar a Constituição, chamado de Movimento Constitucionalista ou do Grupo Constituinte, Dom Pedro tinha uma postura de apoio a esse projeto de elaboração de uma Constituição, desde que essa Constituição fosse digna dele, digna do meu poder, nas suas palavras. E aí fica a ambiguidade, a interrogação, o questionamento no ar. Se essa Constituição ele não a considerasse digna, qual seria a consequência disso? Continuando na terceira linha, não é de se estranhar, portanto, que após o dia 7 de setembro, o grito da independência, as elites regionais, os grupos ricos de cada região, ficassem divididas pela postura dele questionável, postura ambígua. Divididas em apoiar as cortes portuguesas significava submeter-se a um governo liberal, ao passo que acatar ao imperador implicava o risco de retorno ao absolutismo. Então, se apoiasse as cortes de Portugal, nós teríamos aí um governo liberal, ao passo que apoiar o imperador, ficava claro aí que era apoiar um governo absolutista, ou seja, um imperador, o Dom Pedro I, com medidas muito centralizadoras, radicais, absolutistas, detentor de todo o poder. Além disso, havia divisões nas tropas estacionadas nas diversas províncias. Uma parte dessas tropas fiéis à corte portuguesa, lá de Portugal, e outras à corte carioca, de onde Dom Pedro governava. A sede era o Rio de Janeiro. Por isso, a independência foi seguida por uma série de guerras. No norte e nordeste, o processo de ruptura com Portugal esteve longe de ser tranquilo. E aí vem as perguntas. A Constituição outorgada em 1824 conciliou os interesses de Dom Pedro I, das elites e das camadas populares? É falso, porque essa Constituição somente favoreceu os interesses do próprio Dom Pedro I.
As elites estavam divididas, como a gente acabou de ler, então não teve conciliação, unidade de interesse e muito menos das camadas populares que ficaram de fora. Segundo parênteses, a independência do Brasil foi seguida por uma série de conflitos movidos por grupos que não aceitavam o governo de Dom Pedro I, totalmente verdadeiro. Também essa fala apareceu no vídeo de ontem, na fala da nossa colega Mel. Terceiro parênteses, ao afirmar que a Constituição deveria ser digna de seu poder, Dom Pedro pretendia estabelecer um governo centralizador, totalmente verdadeiro. Se não estivesse de acordo com seu interesse pessoal, ele não aprovaria, como aconteceu com a Constituição. Penúltimo parênteses, com exceção dos movimentos do Norte e Nordeste, o processo de independência do Brasil foi pacífico. Devemos entender bem esse penúltimo parênteses. Ele quer dizer, em outras palavras, que só houve conflito nessas regiões citadas, Norte e Nordeste, o que sabemos que não. Então, mesmo excetuando, mesmo tirando essas regiões, houve conflito também em outras regiões, por exemplo, no Sul, né? Podemos lembrar aqui a região da Cisplatina, que se revoltou, tornou-se separada e formou o que hoje é o Uruguai. Então, não era só nessas regiões Norte e Nordeste. Havia conflitos também em outras regiões, de modo que o penúltimo parênteses é falso. E o último parênteses nos diz que as elites estavam divididas entre aqueles que apoiavam o governo liberal, que era o que pretendia, se o Brasil ainda estivesse continuasse sob o controle de Portugal, e aqueles que eram favoráveis a um governo centralizador na pessoa do Dom Pedro I, totalmente verdadeira essa afirmativa. Feita a correção, nós damos continuidade ao assunto na página 12, vendo agora como era a cultura na época do primeiro reinado, cultura e sociedade, melhor dizendo, página 10, lá do seu livro didático. Na aula de hoje nós pretendemos concluir esse capítulo 9 para iniciarmos na próxima semana o capítulo 10. Então, como era essa cultura e essa sociedade que se formou nesse país agora criado por Dom Pedro I? Algumas informações aqui vocês perceberão que não são novidades. Então, a separação não ocasionou mudanças drásticas, radicais, muita coisa permaneceu como já vinha sendo. Essa independência foi um apoio, sobretudo, das elites, de modo que, com isso ele quer dizer que as classes pobres, as classes populares ficaram de fora. Então, por exemplo, a abolição da escravidão, ou uma política de reforma agrária, divisão de terras, dar terra aos pobres, isso não aconteceu. Em relação à cultura, total influência dos europeus que criaram o Brasil, ali junto com Dom Pedro I. Então, essa sociedade, sobretudo marcada por uma elite. Quem era essa elite? Os grandes proprietários, né, pessoas que viviam do comércio do açúcar e do café. Tinha também ali alguns comerciantes que importavam esses produtos e altos funcionários públicos. Então, esses grandes fazendeiros, ricos comerciantes e altos funcionários de Dom Pedro eram que formavam aí a chamada elite. Abaixo da elite nós tínhamos aí o que seria a classe média, contava com um grande número de profissionais liberais, médicos, advogados, todos formados na Europa, porque aqui não tinha faculdades. Normalmente estabeleciam-se nas cidades do período, as capitais das províncias, Salvador, Recife, São Paulo ou Rio de Janeiro. Também compunham essa classe média pequenos comerciantes, prestadores de serviços, militares de baixa patente e membros do baixo clero, já que os altos oficiais militares e os grandes cargos da igreja, o alto clero, formavam ali a classe alta, a elite. Além do mais, na classe média podem ser mencionados alguns agricultores que viviam nas zonas rurais, os quais trabalhavam para os grandes proprietários de terras ou cultivavam alimentos de subsistência que tinham uma pequena propriedade. Abaixo da classe média nós tínhamos a classe baixa, formada por trabalhadores livres, vendedores ambulantes, melhor dizendo, ex-escravizados, também formavam essa classe baixa, quer dizer, escravizados que já tinham conseguido a sua alforria, a sua liberdade, ou descendentes de escravizados. Em último lugar, não considerado como cidadão, estavam ali os escravizados, né? Pertencentes a grandes proprietários de terras no Nordeste e no Sudeste, onde tínhamos as plantações de cana-de-açúcar, depois a extração de minérios, depois as roças de café, açúcar e café já mencionamos. Esses escravizados que eram vendidos a membros das classes altas e média para não só atividades do campo, atividades da pecuária e da agropecuária também, do trabalho da terra e da criação de gado, mas também escravos que eram comprados para atividades domésticas,
usados ali para fabricação ou venda de produtos alimentícios e artesanato. Então, muitos escravos trabalhavam na fabricação de produtos manufaturados ou vendendo também alimentos e artesanatos. Havia até aqueles escravos que eram alugados por pessoas que não podiam comprar. Nessa imagem aí nós vemos que seria uma padaria, né? Uma fábrica e uma venda de pão, onde aparece também aí alguns escravizados. É uma pintura do famoso pintor francês Jean-Baptiste Debré. A chegada de estrangeiros, em especial de franceses, aumentou o consumo de pão na cidade, que era a capital, Rio de Janeiro. Consequentemente, aumentou o número de padarias. Além de estabelecimentos portugueses, haviam padarias francesas, alemãs e italianas. A imagem representa o interior de uma padaria, enquanto o dono do estabelecimento faz a venda dos pães. É possível observar escravizados no primeiro plano, mas também lá no fundo da imagem, a descascar o trigo para o fabrico de pão. Na página 11 nós temos aí as relações entre escravizados e seus proprietários. Essas relações eram muito variadas, tinha aqueles proprietários que tratavam com dureza e rigidez o seu escravizado, mas tinha até escravos que gozavam, desfrutavam de uma certa liberdade na casa dos seus senhores. Então essas relações eram muito variadas, tendo aí escravos que mantinham uma certa autonomia. Por outro lado, essa elite branca brasileira vivia sempre amedrontada com o susto de uma revolta dos escravos, a exemplo do que ocorreu no Haiti. Nós já estudamos o surgimento desse país em 1791, criado por escravizados, surgido a partir de uma revolta de escravizados. Vamos ver aí sobre essas relações entre escravizados e seus proprietários, seus donos. Tolhido, ou seja, tirado em suas liberdades mínimas, o negro deveria receber um bom tratamento por parte de seus senhores, uma vez que a ninguém interessava dilapidar o patrimônio. Veja bem a linguagem. O escravizado era tido como um patrimônio, como uma posse, como uma propriedade. Então, a lógica era que o dono do escravo não degradasse, não prejudicasse a saúde do seu escravizado, porque precisava do trabalho dele, impedindo o escravizado de realizar suas tarefas. Se ele, de repente, danificasse com uma surra, com um castigo, a saúde do escravizado, o escravizado iria ficar impossibilitado, impedido de trabalhar para o seu senhor, de realizar suas tarefas. A legislação, que antes era portuguesa, depois, quando o Brasil foi criado, a legislação do Império, teve sempre presente a preocupação de evitar os excessos no trato com os escravizados. Leis, portarias, recomendações, no sentido de os castigos aos escravos não serem desproporcionais às irregularidades por eles cometidas, evitar os excessos, sucedem-se nos séculos subsequentes. Sempre tivemos, nesses séculos posteriores, leis, portarias e recomendações, evitando o uso excessivo de castigo e desproporcional. Todas elas, infelizmente, devidamente desobedecidas. O fato é que, para o proprietário de escravizados, os escravizados, eram vistos antes como propriedade do que como seres humanos, infelizmente. Desta forma, viam-se no direito de descumprir leis que considerassem atentatórias à sua condição de dono. Ou seja, na cabeça do branco ele era dono, então, independente da lei que o Império promulgasse, ele poderia, na cabeça dele, achava que poderia fazer o que quisesse com o seu escravizado, já que pagou e era uma propriedade dele. Observando e analisando a imagem, a cena retratada trata-se de um casamento, a legenda nos deixa essa informação. Quais diferenças de tratamento dispensado aos escravizados podem ser percebidas nos documentos, no plural? Então, o texto cita maltratos, mas também a imagem nos informa aí, pelo Jean-Baptiste Debré, de que haviam certos negros que gozavam de certa liberdade, ao ponto de terem cerimônias religiosas cristãs como o casamento. Aparece aí na pintura. Terceira pergunta. Explique o que justifica tratamentos tão diversificados aos escravizados. A simpatia, a mentalidade, e sobretudo a mentalidade do dono, do escravizado, do proprietário, do senhor branco, era que ia também ter consequências brandas ou cruéis no trato com os seus escravizados. Dependia muito de como o senhor branco enxergava os seus escravizados. Alguns tinham pena, outros eram mais cruéis, sabemos disso. Essa cultura no primeiro reinado, no período de governo do Dom Pedro I, que cria o Brasil e que governa em primeiro lugar. Já sabemos, como dissemos no início, não é novidade que essa cultura
era de influência europeia, então foi marcada pela vinda de artistas, mencionamos aqui o Jean-Baptiste Debré, mas tantos outros que ajudaram a criar essa identidade cultural brasileira. Intelectuais que influenciaram na cultura e, sobretudo, na educação. Nas grandes cidades era comum a apresentação de peças teatrais no idioma francês, inglês e italiano, mostrando, veja aí, a influência da cultura desses países aqui na sociedade brasileira. E essas peças nesses idiomas, compreendidas apenas por alguns membros da elite, os únicos com acesso ao ensino superior. Porque aí nós temos Dom João VI, que quando veio para cá, e essa fala nós tínhamos também no vídeo de ontem, aparecendo ali no nosso colega Eduardo e Ezequiel, os dois primeiros que introduziram o nosso vídeo, dizendo que essas medidas criadas por por Dom João VI no Brasil, quando veio fugindo de Napoleão, ajudou a criar essa independência, não seria bem essa palavra, autonomia seria melhor, financeira do Brasil. Então Dom João cria universidades, Dom Pedro, por sua vez, impulsiona o estudo da Faculdade de Direito, com criação dos cursos de Ciências Sociais, Ciências Jurídicas em São Paulo e Olinda, aqui em Pernambuco. No entanto, esses cursos eram frequentados apenas pelos homens. As mulheres das classes altas recebiam educação voltada apenas para serem donas de casa, serem domésticas, senhoras do lar. Quanto à educação das crianças, a recém-criada Constituição do novo país Brasil, aquela mesma que foi outorgada, imposta por Dom Pedro I ao criar o Brasil, determinava a gratuidade do ensino, que deveria ser gratuito para as crianças, contudo não dizia como esse ensino deveria funcionar, de modo que mesmo na criação do Brasil, esse ensino demorou muito para alcançar toda a população. A cultura. As manifestações culturais do recém-criado país Brasil eram uma mistura de marcas portuguesas, de elementos indígenas, africanos, que foram incorporados às festas religiosas, e sobretudo ali com essa mistura dessa religião católica portuguesa, europeia, com costumes africanos e indígenas. Na imagem aí nós vemos uma festa que deu origem ao nosso carnaval, uma festa chamada de entrudo, onde tinha um mela-mela, um molhadeiro de água, sobretudo com pequenas batalhas que eles faziam com bolas de água chamadas limões de cheiro. O Debré, que além de pintor, vai nos relatar aí, ou melhor dizendo, não é um texto do Debré, a pintura sim é do Debré, o texto é do Júlio Bandeira e do Pedro C. Lago. Eles vão nos contar um pouquinho como era fabricado esse limões de cheiro que eram usados nessa festa que deu origem ao carnaval, a festa do entrudo. Só a nível de curiosidade você pode ler aí essa janelinha verde. E assim nós chegamos na última página desse capítulo 9, concluindo a crise e a abdicação. Que motivos, né? Era a última fala do vídeo de ontem, do nosso colega Ronieri, dizendo para nós que 9 anos após declarar a independência e ser aclamado como defensor perpétuo do Brasil, 9 anos depois, esse mesmo Dom Pedro I vai ser expulso do Brasil. Então, que motivos levaram aquele Dom Pedro que criou o Brasil, que foi aclamado como defensor perpétuo da nossa nação, que motivos levaram ele a ser expulso do Brasil? Podemos resumi-los em 3 principais motivos. O primeiro, a grande crise que o Brasil já nasce com ela devido aos empréstimos, né? Sabemos lá pela a fala também no vídeo de ontem do nosso colega Teógenes, de que para que Portugal pudesse reconhecer, depois de 3 anos de guerra, a independência do Brasil, reconhecer que havia perdido o Brasil, foi necessário o pagamento de pesada indenização. Esse dinheiro que foi pago a Portugal foi originado de empréstimos feitos pelos ingleses a nós brasileiros. Então, o Brasil já nasce com essa dívida. Segundo motivo, uma postura autoritária e centralizadora. O jeito de governar, a postura, a personalidade do Pedro I, nosso primeiro imperador, não era tão fácil assim, mesmo no ambiente familiar. Se fala muito das crises envolvendo o seu casamento, a esposa, a imperatriz Leopoldina, que morre dos maltratos, passa vexames com as traições frequentes do Pedro I, o segundo casamento, suas relações amorosas que eram escancaradas. Então toda essa postura vai fazendo os brasileiros perderem a simpatia com o nosso primeiro imperador. Terceiro motivo, a sua imaturidade no trato do governo ali, mostrando um despreparo
na política. Então, esses três principais motivos vão fazer o Dom Pedro, em março de 31, ou melhor dizendo, em 7 de abril do ano de 31, ele abdicar do trono. Tem aí no segundo parágrafo uma informação interessante, que em março de 1831, portanto um mês antes da renúncia, ele viaja a Minas Gerais, é recebido com protesto quando volta ao Rio de Janeiro. A galera mais chegada a ele, os portugueses mais achegados a ele, fazem uma festa para tentar aumentar o ânimo dele, já que ele foi recebido com protesto lá em Minas Gerais, ele está meio triste, então para aumentar o ânimo do imperador, fazem uma festa ali, recebendo ele de volta na capital. Essa festa gera diversos confrontos, onde nós temos aí a famosa Noite das Garrafadas, em que pessoas, inclusive o cortejo do próprio imperador, vão ser recebidos a garrafas quebradas, lançadas em sua cabeça, e ele percebe que não tem mais a simpatia, o apoio da população. Após esse período, Dom Pedro ainda tentou se reaproximar dos brasileiros, nomeando alguns deles para compor cargos ali no ministério, no governo. No entanto, depois vão ser destituídos. Veja, então ele tenta dar cargos, tenta favorecer, mas depois destitui. Em seu lugar são nomeados amigos pessoais dele, atitude que desperta ainda mais novos protestos. Era melhor nem ter nomeado. Diante dessa crise, já dissemos, em 7 de abril ele renuncia, deixa o governo do Brasil para o seu futuro filho, Dom Pedro de Alcântara, que será futuramente o Dom Pedro II. No entanto, aí o Dom Pedro tem apenas 5 anos de idade. Como é incapaz de governar pela pouca idade, o Brasil vai entrar em um período chamado regencial, governado por regentes, o que a gente vai ver no próximo capítulo 10, segunda-feira, pelo Zoom, certo? Na próxima segunda. E aí você tem a imagem do Dom Pedro entregando a carta de renúncia a galera que ficou governando o Brasil até o Dom Pedro II alcançar a maioridade, o período regencial que vamos estudar no capítulo 10. Para casa, vocês respondem os exercícios que concluem esse capítulo 9, as questões da página 14 do livro didático. Esperamos lá até o meio-dia da sexta-feira pelo Classroom. Bom restante de semana.